Obrigada, Lida. Obrigada, Caio. E todos os outros pegar. Bom, gente, eu queria apresentar o Felipe, que está com meus presentes, que eu posso olhar me muito. Ele é praticíssima na nossa casa. Eu estou aqui o tempo todo, de educação, e assim, eu nem contei, Luiz, há pouquíssimo tempo, uma aula que ele deu, que é a aula que ele vai dar aqui hoje, vai ter uma continuidade também, e que eu pedi aí para compartilhar com a gente, que é uma aula introdutória de diferença entre a teoria clássica, né, métrica e a teoria de resposta única. Então, a gente vai brindar aqui pela mão dele, vai ser mais melhor no vídeo vai assistir, vai ter que mas eu queria falar muito da geração do livro, porque vocês, ele começou aqui, interpretação, escola diferente, não necessariamente cristã, né? Mas sabe muito disso, porque ele estudou. Então, é uma coisa que eu venho falando muito, que eu tenho da necessidade da gente se instrumentalizar para fazer bem a estudo, fazer bem a estudo, pesquisa e estudo, né? E um dos estudantes fundamentais é a sua inteira, precisa saber aplicar isso. Né? Então, não precisa mais mas eu queria reiterar esse convite para vocês de estudar isso. A gente tem que ocupar uma parte muito mais mas ele já vai dar para a gente, viu? Então, eu queria te agradecer e você mesmo apresenta o título, tá bom? Muito obrigada. Como falou, mas eu fui iniciação científica, né? Graduação. Já ficou, era um teste de espacial, era que tinha um bloquinho, assim, eu aparência de forte de programação. Para cá. Normal. Bom, então, o senhor apresentou, a gente pode iniciar a aula, né? Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês conhecimentos bem introdutórios mesmo sobre teoria clássica dos testes, teoria de resposta como a teoria de psicólogo, aí, se vocês fizerem da função logarítmica, não sei se alguém aqui fez muito mais. Bom, essa pergunta não é. Teoria clássica dos testes, teoria de resposta também tem básicos. Tá? Então, preparei para essa aula quatro momentos. Compartilhar com vocês o objetivo da aprendizagem, compartilhar com vocês, saber, resgatar alguns conceitos-chave, construir eles, tá? Hoje, um segundo momento, o que é TRI, a partir de agora, a PPT, dos testes, TRI, e quais as principais diferenças entre as duas. Um terceiro momento, os dois exemplos então, vão conseguir ver a teoria quando aplicada
reais. E, por fim, uma atividade de espetáculo. E mais shopping como propõe. Você pode dirigir a aula de novo e então você vai ter um estudo dirigido. Deve ter isso no grupo. Vocês fiquem à vontade para mim. Então, o objetivo da aula é proporcionar vocês um primeiro contato com a TCT e com a TRI, e ao final da aula eu espero que vocês consigam definir os conceitos básicos dessas abordagens, comparar as abordagens e identificar alguns. É isso. Pode ser. Então, acho que é importante a gente começar resgatando alguns conceitos, porque eu não sei quantos de vocês aqui têm disponibilidade, né? Uma boa parte de nós está fazendo. Mas foi novo, eu senti essa necessidade de ela muito ótimo. Mas eles tinham outros demandas também, né? Deixa eu economia, aprender a fazer essa eu fui aprendendo assim. Então, resgatar o conceito mais básico de todos, que é o permitir. Vocês fazem isso todos os dias, mesmo de forma automática. Vocês medem as características dos fenômenos físicos, fazer colocar uma causa de tudo, e às vezes a gente fica triste quando a gente faz isso. Para saber quanto tempo vocês vão levar para chegar no é. A gente é muito tempo. Saber, em geral, esporte, primeiro, que faz parte da psicologia também. Então, medir, de modo geral, é atribuir as características dos fenômenos de acordo com um determinado conjunto de regras. Existem regras pré-estabelecidas. Eu não vou medir o comprimento dessa mesa e falar, ela tem 50 regras de novo, pode. Então, existem regras pré-estabelecidas para medir. Respeitar essas regras. Quando a gente faz isso dentro da psicologia, a gente chama de psicometria, que é o uso da medida a partir de uma teoria. Então, sempre que a gente mede em psicologia, que a gente está na mensuração dos fenômenos psicológicos, a gente tem a necessidade de ter um equilíbrio psicológico com base à medida. E quando a gente faz isso, não é com o objetivo de construir um instrumento. A psicologia não tem como objetivo final construir teste, embora a maioria acredite que seja isso. A psicologia tem como objetivo principal construir e verificar hipóteses relacionadas aos fenômenos que a gente está estudando. Claro que para fazer isso, a gente precisa desenvolver um instrumento, dos testes, das escalas, dos questionários, etc. Mas um instrumento, muito mais um meio, né, um instrumento, do que um fim. Quando a gente constrói um martelo, a gente constrói um martelo, o meu objetivo final é assistir o martelo. Então, agora, o martelo, não tem que preciso fazer nada, para alguma coisa. E essa alguma coisa em psicometria é a verificação de hipóteses científicas da psicologia. Então, quando a psicometria avança, quando os estudos psicológicos que utilizam de psicometria avançam, porque entre psicológicos avançam também. Então, a psicometria contribui para a ciência psicológica e contribui também para a profissão.
prática profissional da psicologia, seja de forma indireta, porque uma vez que você está gravando, e a prática, a prática muda, né? Ainda bem, também, porque senão hoje a gente estaria fazendo muito diferente. Temos terapia intencional, falando de planejamento de pé, falando de tocar assim, fazer agora, tendo imagem de diferente, e quando vai sentir mistura. Enfim. Mas então, quando a ciência está prática, a psicometria contribui para a prática de forma indireta, e de forma direta também, ao caminhar, né, como a hipótese, escolhidos para serem estudados que provavelmente ainda é funcionar. Alguém que trabalha com o deve conhecer e aplicar uma série de testes que foram desenvolvidos graças ao treinamento do estudo da psicologia. E aí, quando a gente faz isso, a gente sempre faz baseado numa teoria, isso para vocês. E essa teoria geralmente está ligada ou respaldada por um construto latente. Então, o que é esse construto latente? Um conceito teórico, não passível de observação direta, desenvolvido para descrever ou explicar comportamentos hipotéticos. Esse é um pouco passível, né? Tirando o princípio, né? Sendo uma comunidade de explicar, fenômenos psicológicos não existem, mas a gente acredita, então, que existem os fenômenos psicológicos e esses fenômenos influenciam os nossos comportamentos. Né? Se você perguntar aqui no escola 3, palavras, vamos decorar. Cuidado, caneta e moto. Aí, vou fazer uma atividade extratora, vou fazer no teste. Tá bom? Tem toda a verdade. Quando achou de falar sobre são capazes de registrar as três palavras, mesmo pelo uso da administração dele, depois de recuperar a informação para entender, porque a gente tem um fenômeno que a gente chama de memória e possibilita que ele faça isso. Talvez se a gente fizer a mesma atividade ou a mesma tarefa com uma outra pessoa aqui no local, ele não vai sair tão bem quanto ele. A gente entende que essa pessoa talvez tenha um nível de memória de trabalho um pouco mais prejudicado, sei lá, ou não tão desenvolvido como o dele. Se a gente pegar e talvez fizer a atividade com idosos ocidentais, como eu fiz no administrar, talvez eles não vão lembrar nem da primeira aula. Quatro, instalados definitivos, compromete esse fenômeno psicológico, que a gente chama de memória, e vários tipos de memória. Então, a psicometria, ela sempre vai se basear nesses construtos psicológicos. A gente elabora um livro de teste, sobre tarefa, né? Tarefa que eu ele pode poder ser um livro de teste ou de fato é. A gente utiliza dessa forma, mas se você pegar um exame de uma tarefa que agora. Isso é uma tarefa. Livro de teste são tarefas que dá para descobrir. Nem que seja quanto que você concorda. Isso é histórico, mas sim parte. Então, quando a gente faz essas tarefas, a gente entende que a pessoa resolve a tarefa são os comportamentos psicológicos. Já existem e eles determinam muito os comportamentos da pessoa. Isso acho que é fácil de entender. E aí, durante a aula, eu comentei os testes de habilidade. São aqueles testes cujas tarefas podem ser classificadas, ou respostas, né? Podem ser classificadas como certas ou erradas, corretas ou incorretas. O Paulo poderia ter errado esse principal. Né? Chama que essa é uma tarefa
teste de habilidade. Agora, se eu pergunto para o Paulo, quanto que você concorda com eu tive uma grande experiência. Tem várias opções. Concordo. Concordo médio. E ele está vindo lá. Eu não posso ser falando de eu posso ficar lá como externo. Sim, no palco, isso representa de um traço, todas as características que ele carrega. Então, o mistério podem ser chamados de técnicos. Tá? Por que eu vou meter os testes de habilidade? Primeiro, porque tanto a PCT quanto o TEC foram desenvolvidos para esse tipo de teste, para avaliar e aprimorar esse tipo de teste. Seja teste, seja teste mais agora, uma prova, como Enem, uma prova de eu estou adotando, existem diferentes classificações, eu estou adotando a classificação da UPI de 2007, teste de habilidade, menos que tipo de postos são avaliados. Correto? A apresentação da teoria, começando pela teoria clássica dos testes. Então, a psicometria, como a gente um técnico com o objetivo de testar hipóteses, e as hipóteses estão geralmente relacionadas a como que o indivíduo responde a certas tarefas. Então, é explicar por que o indivíduo responde aquelas tarefas dessa maneira específica. É que o Paulo consegue lembrar das palavras e uma outra pessoa talvez não tão rápido como o Paulo. Porque o Paulo concorda totalmente da câmera, talvez discorde totalmente de modo geral, ela vai fazer como justificar como dentro do PETRI, a gente tem algumas diferenças de abordagem. Uma dessas abordagens, a primeira delas, é a teoria clássica dos técnicos, tendo como grande representante de firma, podemos falar nessa palavra, de observação, Parece que é um estatístico, que estava interessado em aplicar conceitos da estatística no estudo dos fenômenos do valor. Vai desenvolver, então, a PCD tem uma abordagem teórica e metodológica de análise de dados quantitativos em psicologia e em educação. Ela vai se dedicar a explicar o resultado final do teste, chamado de score observado, score total, tal, ou também vamos olhar para a imagem aí, do menino que está respondendo um teste, uma prova, vamos chamá-lo de João. Né? E João, ele está respondendo a uma prova. Então, se a gente pegasse o resultado da prova toda, tudo, perceber, estaria discutindo sobre o score global desse resultado final. Esse resultado é composto pela soma das hipóteses dos testes de habilidade, a soma das respostas corretas. Tá? Então, vai ser a quantidade. Todo. Entendimento sobre total, competente, padrão com 10 questões e do 7. Então, pessoal, global, da amiga dele, e dentro tal,
devo pensar sobre isso. O objeto de estudo da TCC é o score total, e não o CAPS latente propriamente dito. O que significa isso? São sobre os fenômenos que existem e esses fenômenos influenciam o comportamento. Mas aqui a gente está falando de predomina uma ciência, uma perspectiva materialista. Então, não dá para ficar, né, não existia muito espaço para dois abstrato, cheias. Então, respostas, então, a perceber que não comportamento. Por isso que o resultado global também é chamado de comportamento, como um conjunto de comportamentos, dentro de várias tarefas. Parecido com o melhorismo, né? É isso que a ciência queria, para você ser considerado científico ou mais científico, você tinha que ter aderência a esse tipo de perspectiva, e você precisa saber, você saber que, bom, talvez no estilo nível, de uma universidade, psicologia sendo considerada científica, a gente descobriu o papel histórico. Isso muda com o passado dele. Mas aqui não, o foco da DCT é o e não tá. Então, em essência, a DCT é uma extensão da teoria dos níveis de observação para a mensuração das diferenças individuais em psicologia. O que diz a teoria dos erros de observação? Estado físico. E toda a observação sobre fenômenos físicos, ela está embutido nessa observação uma série de erros que afastam a minha observação do que de fato acontece. A presença do observador já é um não sei se atrapalha, a ocorrência daquele fenômeno. Então, quando a TCT ela envolve tudo, tá? De forma global, testes, ela vai teria essa teoria. Então, quando o João responde a uma prova e chega ao resultado do teste, esse set pode ter erros que fazem que esse resultado observado seja diferente do resultado real dele. Esses erros eles podem ser aleatórios ou sistemáticos, mas antes disso, vamos falar sobre esse primeiro pressuposto aqui da TCP. O score total de um indivíduo com teste consiste na soma do resultado verdadeiro e o erro dividido associado a esse resultado. Deixa eu falar junto, sete, o score verdadeiro como um erro associado. E aí, sim, esse erro pode ser aleatório. O que é um erro sistêmico? É um erro que sempre vai influenciar o resultado numa determinada direção. Então, por exemplo, na prova do João, ele estava com o professor que gostava muito dele. E ele tinha tantas diferentes. Ele não tornou o erro. Então, muita questão dele, né? Ele tinha, tem. E aí o professor foi lá e falou: você não olhava isso aqui. E aí o João pescou aquela dica e respondeu corretamente. Isso seria um erro sistemático. Ele sempre aumentaria a nota do João. Não está pronto, mas com certeza esse professor não é. Mas brincadeira, tá? Pode definir. Então vamos supor que vocês passem essa dica
uma multa agora, e às vezes a teoria a precisão daquele canal. Então, a período da velocidade corretamente, pode ter problema, porque às vezes, quando pode ser que ele, no momento da período, trata a atividade a mais para o que passou. Daí não importa. Fora para fora. Então, isso é um erro sistemático. Tinha um desvio do estado real, escola real, tem um mesmo caminho. Erros aleatórios são aqueles que acontecem e os pacientes têm que ver. E às vezes é difícil de identificar exatamente qual foi o erro aleatório que aconteceu nesse pedido e fez com que a medida ultrapassasse ou para mais ou para menos. Então, qual é o pulo do gato do erro aleatório? Né? Ele é diferente do sistemático, que deve ser controlado, por isso, né, que quando a gente compra um teste, compra o manual do teste, então, tem lá várias instruções, você tem que seguir a lista para controlar toda a influência dele, sistemático. Então, as instruções que você dá para o tudo isso são possibilidades de erro sistemático, tudo isso dá para identificar. Vamos falar. O erro aleatório não, ele é independente. Então, qual é a outra pergunta também? Os erros aleatórios tendem a acontecer de uma forma independente e eles tendem a distribuir num modo similar a uma formato possível, sem transmitir, provavelmente ela é diferente. A partir dela, ela tem a mesma mais determinada. Então, isso dá uma certa garantia. Porque, assim, se fosse possível repetir uma medida infinita de vezes, o tempo da leva seria no ar livre. E a média desse tempo seria encontrando com os. Se eles pudessem fazer prova infinita de vezes, no João, mas a gente então chegaria. A média dessas infinitas aplicações seria alguns sem nenhum tipo de erro associado. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso. Né? Então, a gente não consegue fazer isso. A gente está interessado em saber o score observado, o score cheio. A gente quer saber o score real. Né? A gente quer saber verdadeira. Isso que a gente quer. Qual seria o resultado do score do prova se ele não tivesse ficado nenhum tipo de. Então, isso seria alcançado a partir das infinitas aplicações independentes, que é inomizável, ou também através do instrumento perfeito, condições ideais, que também é inovação. Então, surge o problema da precisão. Sempre que vocês ouvirem falar de precisão, credibilidade, confiabilidade, né? É a gente tentar garantir que esse instrumento, essa medida, tem o menor nível de erro associado possível. O quão precisa um radar de velocidade diz sobre o quanto que ele consegue capturar a velocidade exata em que você passou. Tem coisa de temperatura, de distância, tem coisa de variação. Como precisa um instrumento psicológico, é o quanto que o instrumento consegue capturar com precisão o score verdadeiro. O quanto que ele consegue, mesmo que ele nunca chegue lá, o quanto que ele consegue se aproximar. O quanto que esse instrumento, essa medida, na verdade, ela está livre desse erro. Espera-se que a gente tenha um erro pequeno. Porque a gente pode tratar esse score como ser ele pode. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente avalia a fidedignidade de uma medida? Como que a gente vê se essa medida, o quanto que essa medida carrega de erro? A gente tem alguns instrumentos. Então, a fidedignidade consiste em um conjunto de procedimentos e indicadores
que aumentam a confiança no que escolhe observar. Um deles é o método de formas alternativas da mesma medida. Então, eu posso, por exemplo, aplicar uma prova hoje, daqui a uma semana aplicar uma prova parecida. Mas aí também tem um porém, né? Eu teria que controlar a capacidade de aprender com isso. Ter uma aplicação e outra, estudar mais. Também teria que controlar o efeito do esquecimento. Quem sabe hoje, para ele conseguir ter a mesma desempenho na semana que vem. Então, nem sempre o método de formas alternativas é o mais adequado. Agora, um instrumento de personalidade, a gente espera que ele não sofra grandes influências assim, período de tempo. Você tem trauma que causa uma cura, mesmo que você faça terapia, uma semana não é suficiente para você estruturar a sua personalidade. Se a gente faz isso, a gente consegue ser mais feliz, né? Ser mais certo, e às vezes não teste suficiente, não teste. Mas ainda assim, existem alguns testes de habilidade que não dependem tanto do conhecimento, testes de inteligência. De uma semana para outra, né? Testes alternativos. A grande diferença de uma semana para outra, a pessoa não vai ter aquele salto de né? O método de formas alternativas ele é muito parecido com o método de teste e reteste. Qual é a diferença? No método de teste e reteste, ao invés de aplicar um instrumento alternativo, eu aplico o mesmo instrumento. Então, eu posso aplicar no João uma prova e depois eu aplicaria a mesma prova. Isso aí teria que a gente não conseguiria controlar. Mas quando é um teste de personalidade, dependendo do tempo que se dá, qual foi a resposta que deu para não repetir a mesma resposta, mas a gente também consegue ter mais sucesso, dentro de inteligência, dentro de final, então tem influência assim, ele falou na memória, no esquecimento, ele falou também de recordação, de habilidade, né? Enfim. Uma outra forma da gente verificar o quanto que essa medida ela está precisa, ou livre de erros, é através do método das metades, ou de principal. O método é esse. A gente pega o teste, divide os itens dele, né? O teste em dois grupos, de forma aleatória, e a gente vê a correlação entre essas duas metades. Espera-se que a gente tenha altas relações entre essas duas metades, já que todos os itens estão mensurando o mesmo fenômeno, estão mensurando a mesma característica de um fenômeno empírico. Então, eu posso fazer isso no teste de habilidade, como eu posso fazer, pedir, né, eles que verificar a formulação. Quanto mais próximo de mais próximo de mais a gente entende que tem menos espaço por ele. O V mais utilizado do todo, talvez conheçam mais, foi que a gente precisamos. Alfa de trombo, ômega, vou falar sobre o alfa de trombo. Ele falou, não? Vocês estão usando o alfa de trombo, ele vê o quanto que os itens deixaram com relação como se fosse uma regra, todas as possibilidades de critical. Então, se eu pudesse explorar todas as formas de dividir o instrumento ao meio, fazer as correlações, volta para a média. Então, quanto mais esses itens estão juntinhos, quanto mais esses itens estão correlacionados, vocês estão falando sobre a coisa,
tá? Tem esse 500 espaços para erro que a gente tem nesse sentido. Ok? Aqui. Espero que vocês estejam entendendo. Tem bastante pergunta. Uma outra opção também não está entendendo nada. É, além de avaliar de forma global da medida, eu também posso gerar parâmetros sobre os itens do meu teste, ainda dentro do diagnóstico de teste. Tá? Uma determinada não foi substituir. Né? Sempre como respeitando a esses pressupostos e então, o que ela faz ali de verificar o score global? Também tem que verificar a propriedade dele. É para saber se eu vou manter o instrumento. Eu valorei qual de 50 sobre a neuroticismo. Você tirou aqui, eu não preciso pensar. Eu elaborei 50 itens. Como é que eu garanto isso? Itens de fato médio no termo, são bons itens para eu manter no meu instrumento. Então, a TCP também ajuda para avaliar parâmetros desses itens. Então, a qualidade dos itens também é verificada a fim de aprimorar a medida. Um parâmetro possível é da dificuldade. Então, que parâmetro é esse? A gente operacionaliza por meio do cálculo da proporção de arquivo. Então, eu pego lá todos os provas discutidos pela turma virtual. Primeiro, item 1. Quantas pessoas da turma virtual respondeu corretamente ao item? Temos proporcionalidade. 75% da turma respondeu corretamente a esse item. Então, na TCP, a gente diz o parâmetro desse item ela tem uma 75. Então, quanto maior o parâmetro de o índice de mais fácil é o item. 75 respondeu corretamente, só 25 tempo. Ele 70%. Então, como se fosse contra para dar. Entendeu? Ataca isso da cabeça. Tem um outro parâmetro, que é eu preciso saber qual é o parâmetro. Tá? É um item muito fácil, talvez esse item não seja muito bom. Então, eu tenho um item. Todo mundo está desconfiado. E assim, talvez tenha alguma dica na prova de questão, que a pessoa pede. Bom, acho difícil, porque vocês são muito bons, sabe muito bem. Alguém pode ter faltado, ou alguém que ajudou. Durante bom. alguém viajou durante a explicação, eu sabia o mesmo discurso. Então, a pessoa não estava se sentindo bem no dia, estava detestada, alguma coisa assim. E aí, não consigo. Todo mundo tem essa cara, então, provavelmente, o problema é que a gente pode lutar em conta dos não há um problema no futuro. Vai gerar isso também é sustentabilidade. A gente vai lá e diz, existe alguma questão, muita gente errou. É assim que eu existe alguma questão que muita gente errou, então, por exemplo, uma questão que tem limite de vários de 0,08.
Eu peguei a linha e tal, porque vocês têm assim, eu vou fazendo, tá? Aí eu encontrei lá, como é que então que eu encontrei, apliquei na turma, foi acertado por 8 tempo. Aí eu, Gente, eu já tenho. Dentro do outro opção, também é essas que, provavelmente, a maioria das pessoas na vida tem um tio que foi adquirida pelo público. Não, então, mas assim, é uma habilidade que dentro do conteúdo que você elabora na disciplina, por exemplo, significa que tudo que é objetivo. Ou você está seguindo isso não faz pedagogicamente. você está enfatizando. Então, mas eu acredito que foi muito difícil, então eu nunca na informação dela, assim, muito difícil. Só 8 ou então eu tenho, né? Eu não acho, mas então, né? Quando a gente avalia a dificuldade do item, a gente vai conseguir. A gente toma decisões depois sobre isso e a gente pode ter decisões fortes. Pensar, né? Porque o que aconteceu ou durante a aplicação da escola, ou mesmo durante a redação desse item, que é dali, do tipo. E o parâmetro de discriminação é a capacidade do item em separar os examinandos em grupos conforme solitários de arquétipo. Então, a gente espera que os itens consigam separar tudo, pelo menos, em 2 grupos. Parte de alta-habilidade. A gente pode ter itens que separem habilidades em mais tipos para ele, baixa habilidade, tipo, né? Então, nesse mesmo item, né? Que foi por ser todo, errado, inclusive pessoas que gabarizaram a prova, não fosse aquele. Então, quando a gente fazia uma correlação desse item com a soma dos demais itens, o pessoal ela não parte. Porque as pessoas que iam muito bem na prova geral erravam esse item, tanto parâmetro tático. Então, a gente acaba que era um item que merecia ser excluído. Então, geralmente, a gente avalia a discriminação a partir de correlação entre o item e o score total. De preferência, o score total sem aquele item. A gente só tira uma prova tem 10 itens, a gente soma os 9 itens, tirando esse, faz uma total desse item com a forma do outro plano. E a gente acaba uma correlação alta. Significa que quanto melhor a pessoa vai nos itens, melhor ela vai nesse item. Quanto pior ela vai. Tem um outro, mas que eu nem destaquei para vocês, que é a quantidade ao acargo. E na TCP, testes estatísticos de cargo, a quantidade ao acargo. É só a gente verificar no teste de escolha quantos objetivos tem. E aí, é como se cada alternativo tivesse uma porcentagem específica de marcação. Então, se uma alternativa tem 2 respostas, verdadeiro ou falso, é como se a pessoa tivesse 50% de chance de acertar, mesmo que ela não tenha o conhecimento necessário para acertar aquela questão. Se tivesse 5 alternativas, aí 20%. 20% de chance de acertar, e ela não tem o conhecimento necessário para acertar. A gente sabe que na prática não é bem assim. Probabilidade. Quais são as limitações? A dependência dos parâmetros psicométricos
relação a antes dos justificados pré-estabelecidos. Primeiro, os parâmetros que eu gero, tanto que eu escolho observar, todos os parâmetros dependem muito do grupo que eu utilizei, ou do grupo que respondeu a esse instrumento. Então, talvez, se eu tiver lá, falo com pessoas que prestaram muita atenção na aula, agora, grupão, tal, e aí estudaram muito, foram bem na prova, e os parâmetros vão ser utilizados por ele. Imagina um parâmetro de dificuldade. Talvez todos os itens tenham lá 0,8, 0,7, foram aplicados então, a discriminação também. Aí eu, opa, que bom, né? Que interessante. Né? Bom, né? Então, eu vou aplicar tudo em realidade. Tá? E aí, os parâmetros que eu encontrei lá na outra, eles não precisam existir aqui. Fica claro isso para vocês? A dificuldade de da 0,7, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Então, a gente tem essa limitação na teoria técnica. Os parâmetros que a gente tiver depende muito do que a gente utilizou na amostra para gerar esse parâmetro. Uma outra limitação é que os scores dos examinandos também são altamente dependentes do tipo de teste utilizado. Então, se eu estava chateado na hora que eu elaborei essa prova, muito difícil, os parâmetros que eu vou responder, e provavelmente eles vão mal, né? Aqui não vai mal, e os parâmetros que eu vou gerar dependem da dificuldade de os scores da pessoa vão depender muito da dificuldade da nota dela, vai depender muito da dificuldade né? Se o exame está muito difícil, as pessoas vão sair mal. É exatamente isso. A gente não consegue capturar o quanto de habilidade que aquela pessoa tem. Ela sabe que poderia de modo geral. Nessa faixa aqui de conhecimento. A fidedignidade no TCD é considerada equivalente para toda a amostra. Quando a gente faz aula de prova, né, a gente faz para toda a amostra 0,8. E aí isso serve para todo mundo. Mas em alguns testes eu não saber o que eu estou interessado em saber para que aqui é teste. Alta habilidade. Então, preciso saber como ou como bem funciona pessoas que têm habilidades muito altas. Não me interessa saber como ele funciona na amostra do todo. E a pouca participação das características individuais do indivíduo. Quando a gente olha, é claro que a gente faz as análises que tem ali, mas no final, a decisão que a gente toma mantém esse ou exclui. Basicamente é isso. A análise ela é feita de tomar uma decisão de calibração do instrumento. Mas a partir do momento que a gente decide manter ele, todos eles participam de igual forma, separado. João tirou 7. E aí vamos supor que ele tenha acertado todas as mais difíceis e errado 3 perguntas de qualquer. Vacilou. O 7 dele vai ser o mesmo 7 de Maria, que acertou mais itens fáceis e errou 3 itens muito difíceis. Acertou. Os dois ocuparam o 7. Tá? É 7 É 7 do mesmo jeito. Os dois 7 são iguais. O número é igual a ele.
E aí, por que que é importante a gente guardar isso? Porque a teoria de resposta ao item, ela vai buscar da conta dentro de. Ela vai buscar desenvolver uma teoria e recursos para que os parâmetros sejam dependentes da amostra, para que os códigos não sejam dependentes dos itens, e para que eles participem de forma diferente do score total, ou gerando dependentes. É a decisão que eles estão. Só depende de vocês. Pode ser. Então, chega a teoria de resposta ao item. Também está dentro da psicometria, e também é uma abordagem teórico-metodológica para análise da resposta do sujeito de forma com tarefas, dando conta das limitações da TCD. Mas ela não vem para substituir. Vai da limitação, vai estaria lá também história e não seguir ainda a história mostrando mas não é. A PCD e a DRI coexistem. Em algumas vezes, em alguns casos, a PCD ainda é mais indicada do que a DRI. Por exemplo, quando a gente tem uma amostra que tem lá na curva virtual, nas minhas provas, que eu apresento também não PCD, mas ele é uma pessoas maiores. Mesmo quando se tem grande número de pessoas, a gente pode usar as minutos. Primeiro, a gente tenta fazer uma análise exploratória, ficar com de modo geral, depois vai ter a TRI, e aí os vários partes dessa abordagem. Enfim, ela foi desenvolvida fundamentalmente no século XX, ela só foi chegou a graças à tecnologia. Então, a gente tem psicólogos como eu, que têm noções básicas de matemática, e ainda assim conseguem aplicar o CP aqui. Ela se dedica a explicar cada item individualmente. Então, se o foco da TCP é o escopo total, o foco da TRI é cada item. Principalmente relacionado à probabilidade de acerto, considerando parâmetros dos itens e a habilidade da pessoa. Então, veja que aqui a gente já está falando sobre como é o que essa pessoa está vou construir ela se baseia nos fundamentos da teoria de traços também. E como fatorial. Um conjunto que tem dentro dos fundamentos da traços latentes da variável. Justamente a gente entender o quanto eles são influenciados pelo fenômeno que a gente está mencionando. Então, um item que às vezes não tem disposição para levantar da cama, pode ser explicado com chama de depressão. Talvez seja explicado muito pouco, porque às vezes tem pouca disposição para levantar. Agora, um item, muitas vezes dentro de vida, talvez ele tenha explicado muito mais pela depressão. Ou itens relacionados a testes de habilidade. Mais dois. Então, quando eu preciso de conhecimentos matemáticos para esse item, e aí se eu já ainda assim, demandaria mais. Não, recursos materiais, papel, e aí o conhecimento um pouco maior.
Agora, se bota ali uma função de segundo grau, a habilidade está indo. Então, o foco é esse. Tem e passa para ele. Essa habilidade. Vantagens em relação ao DCT. Então, ela consegue, uma das suas vantagens é essa, ela consegue estimar o nível de habilidade do sujeito, e não apenas o histórico. Uma outra vantagem é que ela não depende tanto assim das características da amostra de utilidade. As diferentes amostras, né, resultados de pontos, parâmetros, tá, estão muito parecidos. Né? Tá? A sua sonora, ela se padrão. Porque aí adota um modelinho matemático tologístico. Então, isso facilita porque a gente consiga gerar indicadores que não dependam tanto das características do sujeito. E a participação de cada item no escola global, ela vai ser avaliada, e não ficar tudo isso como forma diferente. Então, o Enem usa isso eu percebi uma vantagem, inclusive, sei lá no Roraima, vazaram a prova do Enem. Não tem problema. Os alunos não vão fazer a prova agora, vão fazer a prova na semana que vem, prova diferente, mas a partir de parâmetros da TRI, eu consigo garantir que eles vão responder a prova com os mesmos parâmetros que aquela prova que todo mundo respondeu. Também a questão de as características dos itens para a gente conseguir controlar e comparar diferentes. Quais são os parâmetros logísticos da TRI? Então, a gente também verifica a dificuldade, que é o nível de habilidade necessário para responder ao item corretamente. Veja como o nome é o mesmo, parâmetro. Mas o conceito não é totalmente diferente. Não é a proporção da amostra que respondeu corretamente. É o quanto que esse indivíduo precisa ter de habilidade para responder corretamente a esse item. Quanto mais habilidade ele precisar, discriminação indica o poder discriminativo do item para diferenciais de habilidades semelhantes. Então, aqui o conceito é diferenciar as respostas deles de acordo com a habilidade. Acerto ao acaso já não é mais história de objetivos da pessoa, mas sim de resposta correta de indivíduos com baixa habilidade, quando tem que demanda um nível de habilidade maior, estimula, e ainda assim a gente vai lá e sem ter o conhecimento. E erro por descuido, que é quando as pessoas com altas habilidades, ou pelo menos com habilidades maiores do que o item demanda, corretamente, erram. Não Barcelona, carro. Geralmente vocês vão encontrar uma curva muito parecida com essa, que a gente está falando de TRI. É a curva característica do item. Aqui a gente consegue identificar os 4 parâmetros que eu acabei de compartilhar com vocês. Vaga de discriminação, erro no discurso e acerto ao acaso. Então, a gente vê aqui, no ponto em que a curva ela encosta no espírito, né? Então, a gente tem, desculpa, vamos no começo, probabilidade de resposta do tempo. É o nível de habilidade que a pessoa tem. O nível de habilidade que a pessoa tem, ele varia
teoricamente. Também sabe que tem como na curva normal, valores tendem a se encontrar entre -3 e +3. Então, descobre que a gente está falando de desvio padrão. Zero aqui não é ausência de habilidade. Zero não é ausência de habilidade. Zero foi convencionado que é, né, um ponto de. Ponto de. Quando a água derrete. Quando o gelo derrete. Quando a água congela. Ponto de efusão, né? Eu estou vendo no momento. Um véu representaria um pouco de efusão na água. Mas isso não significa que quando o termômetro chega em zero, a gente não está com temperatura definida. Tem temperatura, né? Total, aqui é a mesma coisa. Né? A total, normal, seria, né? E aí a gente teria as realidades que fariam para quê? E aí, quando a gente faz essa revisão gráfica, geralmente gera essa curva, em que, quanto menor o nível de habilidade, geralmente as pessoas vão avançando ali, mas a probabilidade aumenta um pouco. Então, você acha que de -3 e -2. Então, pessoas que têm, uma pessoa que tem, por exemplo, habilidade -3 e outra que tem habilidade -2. Olha a diferença de probabilidade de habilidade. E era bem pouco. Quando a gente vai chegando próximo de zero, isso já vai mudando. Um pouquinho de habilidade, um poucão de. Mas em algum momento, esse curva estabiliza e volta para o padrão de estabilidade. Pessoas com altas habilidades, quando mudam um pouquinho de habilidade, só um pouquinho de probabilidade de acerto. Tem que mudar um poucão de habilidade, um pouquinho de. E aí, um parâmetro de chute ou acerto ao acaso é o ponto em que essa curva intercepta o eixo Y, tá? Ali embaixo. Tá vendo? C, chute C. Tá? Então, o que significa isso? Significa que mesmo pessoas que não têm habilidade necessária para descobrir aquele item, tem ali, sei lá, 10% de chance de estar como mencionar aqui, 0,1. Então, tem 10% de chance de acertar. Esse item aqui específico. E lá em cima, a gente tem, então, quando a curva acaba, o parâmetro de descobrir. Então, essa pessoa aqui, se a gente traçar uma reta, talvez 0,95, 0,7, significa que essa pessoa ela tem 97% de probabilidade de acertar aquele, logo 3%. Pessoas com alta probabilidade têm 3%, 4% de acertar aquele item, mesmo com capacidade para acertar. A dificuldade é o nível de habilidade que a pessoa precisa ter para ter 50% de chance de acertar aquele item. Tá? Então, um pouco menos. Então, se a gente vê que o 0,5 está aqui, significa 50% de chance de acertar o item. Aí a gente vê o ponto aqui de inflexão da curva, né? Em que ponto que essa curva está, em 0,5, e ver qual é o nível de habilidade correspondente. Que no caso seria 0. Né? Zero não é aumento de habilidade. Nesse caso especificamente, a gente teria que descontar o erro por descuido e acerto ao acaso.
por fim, a discriminação, que é calculada pela inclinação da tangente da curva quando ela incide sobre o parâmetro de dificuldade. Quando você chegou ali no parâmetro de dificuldade, aí traça-se a inclinação, quanto maior a inclinação, mais discriminativo. Então, aqui alguns exemplos, para ficar mais claro para você. Isso aqui eu consigo entender. Tá? Uma curva de TRI com baixa discriminação. Lembra que eu falei para vocês que a inclinação é calculada através da inclinação, né, dessa curva, quando ela passa pelo parâmetro de dificuldade. Então, pensem aqui no parâmetro de dificuldade, 0,5. A gente está aqui. Então, essa seria a inclinação da curva. Baixa discriminação, principalmente se a gente compara com alta discriminação. Então, veja se a gente consegue chegar aqui. Olha, lá estava mais ou menos inclinando dessa forma. Aqui tem muito mais inclinação. Baixa dificuldade. Lembra que eu falei de dificuldade? Quanto de habilidade que o indivíduo precisa ter para ter 50% de chance de acertar aquele item. Então, a gente vem aqui no 0,5 menos 2. Nesse item específico, a pessoa precisa ter menos habilidade para acertar esse item. Então, é baixo. Agora, compare com esse. A pessoa ter 50% de chance de acertar esse item, ela tem que ter uma habilidade de mais 2. Então, ela precisa de muito mais habilidade para acertar esse item comparado com o item anterior. Baixo índice de acerto ao acaso. Vejam aqui. Ponto em que a curva intercepta o eixo Y está em 0. E aí já deu uma representação gráfica abaixada um pouquinho o eixo Y, chegar ao 0. Então, o que significa isso? Pessoas com baixíssimo nível de habilidade não têm chance de estar aqui. Agora, aqui, pessoas com baixíssima habilidade, técnica, né, ou classe patente, têm 20% de chance. Mesmo indivíduos com habilidade menos 4 têm 20% de chance de acertar e vir uma carta. Mas a TRI também tem alguns pressupostos que a gente precisa obedecer para conduzir essas análises. O primeiro deles é o pressuposto da unidimensionalidade. O que significa isso? O conjunto de itens é explicado apenas por causa tempo. Então, respondeu lá no teste, isso aconteceu única e exclusivamente por conta da ciência do psicometria. Foi a o único traço latente, a única influência que fez com que ele respondesse daquela forma. Então, a gente sabe que nem sempre se confirma. Qual o projeto fala, ou então vamos matemáticos, acho que tem. Então, o impacto não é só a consciência de cometer, que faz com que ele saia daquela forma, daquela prova. Então, fica até aqui, vai acatar, né? Tudo bem, já fez. Então, basta que tenha um fator dominante para a gente conseguir acatar o pressuposto da unidimensionalidade. Então, o que mais influencia a resposta nessa prova tem que ter a ciência de psicometria. Assim como num teste de empatia, o que mais influencia
a resposta tem que ser o fato de empatia entre esse fator. Então, a TRI, ela se debruça sobre instrumentos fortemente unidimensionais. A pessoa já tem um instrumento multidimensional, pela de empatia, e aí tem uma dimensão da empatia cognitiva, né? O aspecto cognitivo da empatia, o aspecto afetivo da empatia, e o aspecto comportamental da empatia. São 3 fatores nesse instrumento. Bom, vamos ver que a tiro separado. E aí você vai fazer isso de acordo com a funcionalidade do tiro. Quanto maior a dimensionalidade, maior a invariância das estimativas de habilidade. Então, isso tem a ver com a análise fatorial. Para quem já viu a análise fatorial, quem viu a análise fatorial, não está aplicada aí, tem lá uma carga fatorial. Esse item tem uma carga fatorial de 0,1. Esse não deveria analisar esse instrumento. Outra coisa, tá? Esse fenômeno aqui que estou avaliando. Tá, esse item, a carga fatorial de 0,7. Esse bem representativo desse fenômeno que você está avaliando. Então, preferencialmente, é indicado que a gente conduz uma análise fatorial para garantir que o nosso instrumento é predominantemente funcional. A gente tem que ter cargas fatoriais muito altas dentro do instrumento, que estão medindo uma única coisa. E com isso aí, o que sobra? 0,1 para 1, 0,1. Sobra o que sobra. É o erro, né? É explicado por um outro consultor. E também tem o pressuposto da independência local. A resposta de um item não afeta a resposta a um outro item. Porém, um item não deve influenciar a resposta do mesmo item. Então, o que significa isso? Para responder aquele instrumento, aquele item, o indivíduo só lançou mão da habilidade que ele tem. A atenção, que ele saiba, mas ela tem a déficit de atenção, alguma coisa assim. Antes de pegar essas pegadinhas, então é importante controlar outras influências que não o fator limitante. Então, não é bom. A porta dentro. Sabe? E tinha uma pegadinha. Não é bom pegadinha, porque mesmo em sendo outros fenômenos. Já existem novo conhecimento. Mas aí você vai ter que. Então, isso que para utilizar a prova como um fenômeno, um instrumento pedagógico. Aí, quando está respondendo a isso acontecendo, ele consegue responder, mesmo que tiver nesse vídeo. Quando a gente vai para a personalidade, a gente tem que controlar a influência de outras questões, da forma como a pessoa responde de determinada maneira, aí ela responde mais claro, de fato, ela deveria responder, quando daquela característica ela tem nela. O item não pode oferecer dicas sobre a resposta correta nem ter sinais que tendam para a indicação de resposta específica. Ou o item também pode ter dicas sobre o Bom, estou fechando. Para fazer várias diferenças aí dessas duas abordagens. Na TCT, a gente viu que o foco total do teste. Quanto que o indivíduo alcançou de esforço bruto.
Na TRI, quais são os itens do teste? Qual é o critério da TCT de tomada de decisão? O critério da tomada? Comportamento. Tem que é resposta ao teste e comportamento. Na TRI, o critério é o traço do texto. O quanto que aquele tipo de carga de habilidade tem característica que o teste está avaliando. É construto abstrato, não entende? Não é que ele não existe. Se entende hoje que ele existe. Então não é material. Modelo matemático na TCP linear e PRI é logístico. Os parâmetros da TCP, geralmente, dificuldades estão igual dentro da cara, e PRI, dificuldades, são vamos rapidamente aqui exemplos. Então, exemplo de aplicação de TCP. Uma determinada instituição de ensino superior, professor elétrico, tem 58 alunos de disciplina em instrumentos de avaliação psicológica. A prova consistiu em 20 afirmações com resposta verdadeira ou falsa. Após a aplicação e correção das provas, o professor conduziu uma série de análises de dados para responder a algumas perguntas do seu interesse. Muito curioso. Foi lá que ele respondeu alguma questão da prova excessivamente fácil. Aí o que ele fez? Percentual de acerto de questões. Qual a proporção da turma acertou ou errou? Eu tirar. Uma outra pergunta era: os itens da prova foram suficientemente discriminativos? Né? Então, são itens que têm relação com o estudo da proficiência, da psicometria, né? Ou melhor dizendo, com se tem nos demais itens, né? Ele ficou com relação ao item resto, o item total corrigido. Todas as questões dessa prova avaliaram de forma precisa a proficiência no conteúdo da disciplina, né? Precisão, continuidade, quanto que esse medida está livre de erro. Daí ele aplicou em coeficiente de consistência interna careca, parecido. Daí tem dicotômio, verdadeiro, para o trabalho, quando foi isso, então, vou disputar um segredo. É tudo igual o vestibular. Tá? Tem que elaborar as perguntas assim, igual o vestibular. Sistema. Aí a prova começa pelos questões. E aí, quando a prova chega, o aluno tem uma folha de resposta, igual tem pré, corrige tem uma questão, passa lá na máquina, corrige e o próprio sistema já elabora. Anular a questão para requisitar dois grupos. Anular essa questão. Aí eu tenho que decidir que vai rodar esse ponto para os alunos, ou se eu vou redistribuir o peso da prova. Eu também sei. Bom, isso aqui é um exemplo de aplicação de certeza. Eu fiz isso, sei lá, 2 anos atrás e ainda não está valendo. E um exemplo de TRI. Então, estou citando esse trabalho aqui, Chagas, que foram 2 alunos concluintes do curso de graduação em psicologia que almejavam investigar o nível de conhecimento de estudantes de psicologia acerca do transtorno bipolar. Então, eles tinham uma interpretação aqui dentro dela, os alunos eles vão sair habilitados já, inclusive, para atuar junto à pessoa. Né? Então, tinha por esse transtorno. E a gente não sabe se eles não estão indo suficientemente capacitados para isso. Eles estão saindo sabendo o que é polar de fato. Então, a gente queria investigar isso.
Então, elas me procuraram para orientá-los nesse trabalho de conclusão de estudo. Então, para alcançar esse objetivo, ver o nível de conhecimento dos alunos sobre o transtorno bipolar, a gente construiu o questionário de conhecimentos relacionados ao transtorno afetivo bipolar. Esse etapa é formado por 12 afirmações verdadeiras e 12 afirmações falsas, acerca dos sintomas do transtorno bipolar, sua presença na população geral e seu tratamento. Para cada resposta correta, ou seja, indicar como falsa, o participante somou um ponto. As respostas incorretas foram, claro, a resposta total foi encontrada a partir da soma das respostas corretas. As propriedades psicométricas do PCRK foram avaliadas por taxa, pretendo fazer rodar o quantidade desse, dados dicotômicos, software e externos. Foram avaliados indicadores de pessoas e princípios. Vai ter sido de forma independente. Bem como desvios de desempenho e teórico. Aqui o características dessa amostra. Então, foi aplicada online, uma amostra de conveniência composta por 76 estudantes universitários do curso de psicologia, com idade entre 18 e 58 anos, principalmente ali relativamente jovem, né, 29 anos. Sendo a maioria mulheres, como a maioria dos estudos que a gente faz no hoje, estudantes mais empáticos. Tá bom, daqui, vocês estão vendo, você. Tadinho, tadinho. Quais foram os principais resultados? Chegou a partir da análise. De modo geral, a amostra apresenta um nível de traço latente maior que a dificuldade de amostra com altas habilidades. Com altos que fazer o transtorno bipolar e itens com uma baixa dificuldade. A amostra foi muito homogênea em relação ao nível de trato latente, então a gente não tinha pessoas que sabiam pouco do bipolar, que sabiam muito, elas se situaram mais aqui, coisas que sabiam muito. O item mais difícil foi o transtorno bipolar que se manifesta mais em mulheres do que em homens, então foi o as pessoas mais animais, talvez ainda no estereótipo de gênero, correto, existe a amostra de corpo de xerife, e o item mais fácil foi o cérebro, transtorno bipolar só afeta o jovem, correto, e ele já citado. Tá? E aí a gente concluiu que a gente precisa aumentar o número de itens desse texto, principalmente em questões mais difíceis para essa amostra, tirei o leve, o teste, e talvez a gente não devesse repetir a aplicação. A gente acha que não, porque não faz nada dela, mas enfim, uma variável que a gente não controlou. Então, os estudos que tem vão estar estudos, principalmente utilizações difíceis, para dar conta dessa limitação de pessoas com nível de habilidade muito alto, a gente poderia aplicar preventivamente, talvez numa amostra maior, considerando mais alunos existentes, mais alunos incluídos, né? Total, uma bancada. Então, esse é um outro exemplo que eu queria agora da PRI. Bom, chegamos então à atividade do dia. Se vocês puderem tirar foto desse slide, acho que facilita vocês descarregarem a perspectiva e também saberem a diferença que vocês podem utilizar para buscar responder.
qual é a minha proposta? Qual é a minha proposta? Vocês buscam responder essas perguntas de forma individual, principalmente para isso vocês podem ler esse artigo de teoria clássica dos técnicos, teoria de resposta no vídeo e a avaliação educacional. E aí vocês tragam fora. Construir melhor esse conhecimento, talvez, depois de entrar no essas referências, posso disponibilizar comigo. Porque eu, antes de eu entrar no doutorado, eu pesquisava mesmo as avaliações externas, né, no campo de educação. Então, teoricamente, a TCT seriam as avaliações internas, né, dos professores realizam, as externas, realizadas principalmente pelo INEP, utilizam uma trilha, como você falou, do Enem e tudo mais. Mas um fato interessante, que eu até abri aqui, por quê? As avaliações externas, tipo CEB, né, que fica no ensino fundamental, a do ensino médio, que vai medir principalmente a proficiência em língua portuguesa e matemática. Né? Então, nós temos agora aqueles níveis de habilidade básico, intermediário, delicado, avançado, utilizando a TRI. O Enem também ele utiliza esse mesmo sistema. Só que, curiosamente, quando eu fui atuar no ENAD, trabalhando para esse acompanhamento, o ENAD ele é através do TCT. Olha só, eu estou até com o relatório do ENAD aqui para abrir, ele fala o seguinte, ó, é importante notar que as provas do ENAD podem apresentar diferentes níveis de dificuldade de ano para ano. Diferentemente de outras provas aplicadas pelo INEP, como o SAEB e o Enem, que utilizam a teoria do risco livre, PRI, o que permite a comparação de diferentes edições, o ENAP utiliza a teoria clássica dos testes, o que não garante a compatibilidade entre edições do exame. Comparabilidade, perdão. A padronização para o cálculo do conceito ENAD garante comparabilidade dentro de determinada área e para determinado âmbito, nunca entre diferentes edições do ENAD, tampouco entre áreas do mesmo âmbito. Então, assim, eu confesso que eu achei bem curioso, porque se você, ao final do ensino superior, né, ao final de uma graduação, você quer avaliar as habilidades daquele profissional, né? E esse aqui é até de psicologia, mas eu gosto do texto padrão, mas eu queria esse relatório de psicologia. Ele tem essa percepção um pouco diferenciada, né? E eu fiquei curiosa. Exatamente, porque o crente, né? A gente vai fazer um trabalho de informação dos universitários, que está em prevenção, vai realizar imagem. Aí, quando eu li esse relatório, eu fiquei assim, né, assim, totalmente que eu tinha de percepção de avaliação externa, esse, né, o ENAD, todo os cursos, tem essa proposta, sabe? Então, assim, eu fiquei até curiosa. Filtrar pela instituição, no caso, a psicologia foi em 2022, 2023, não teve de ficar com a agora, em compensação, licenciaturas serão todas. Eu vi a portaria do MEC e todos os anos vai ter o ENAD, que acho que e eu sou pegada de conhecimento de engenharias, né? Psicologia das humanas também, vão intervalar, são 2 anos, como o próprio IDEB também, né? Que utiliza o SAEB, ele é realizado a cada 2 anos. Mas eu achei muito curioso isso, sabe? Aí eu queria entender, né? Fiquei curiosa. Não sei. Você falou, deu exemplos de testes
certo e errado. Mas a gente pode usar a pirâmide de escala de Likert. Domínio. A segunda pergunta Você falou também que esse investimento tem os fatores de fazer análise para cada fator separadamente. Se o investimento tiver um fator de segunda ordem, técnico, Tem que ser. Eu já ouvi dizer que já estão desenvolvendo uma técnica funcionária. Então, a gente quer contar com uma café. Ah, é. Vai.